Então Emmanuel vai buscar em Paulo, e quando ele escreve aos Romanos, a seguinte orientação: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Esse é o comentário de Emmanuel. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Esta é a mensagem de Paulo. A lição de hoje, esta orientação de Emmanuel, vai muito de encontro àquilo que conversaremos hoje. Então vamos fazer aqui um convite para que unamos os nossos pensamentos e vamos orar em conjunto. Colocando em nossa tela mental o meigo e doce Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Mestre querido, escuta a nossa voz e os nossos pensamentos nesta manhã. Dirigimos-nos até aqui para que em conjunto pudéssemos nos unir às forças do bem, a um ambiente pacificado, todo ele construído graças à boa vontade de teus mensageiros, ao conjunto também de nossos objetivos, Mestre querido. Hoje, nesta manhã, procuraremos vivenciar uma de tuas orientações. Teus relatos, sempre marcantes. Muitas vezes proféticos, disseste-nos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mestre querido, é por isso que estamos aqui, para estudar a tua mensagem. Conhecer um pouco mais as coisas da espiritualidade. E como a nossa busca é sincera, nós sabemos que estás presente entre nós e é isso mesmo que desejamos. Que a tua paz se instale em cada coração que aqui se encontra.
para que cada um também, Jesus, em tua companhia, transmita essa mesma paz. Em teu nome, Mestre querido, iniciamos a tarefa da manhã, desejando que tudo aquilo de bom que sentirmos, que emanarmos de nosso coração, de nossas mentes, venha beneficiar outros irmãos nossos em maior necessidade. Neste plano da vida, na espiritualidade, conhecidos ou não de nossos corações, que outros beneficiem com a nossa presença e com a tua presença, Mestre querido. E que assim seja. Todos, ainda bem que saíram de casa, não é? É sinal que estamos com saúde, que acordamos, tomamos as nossas decisões. É por isso que aqui estamos. Alguns de nós movidos até por algumas dores e dificuldades. Outros não. Queremos, pura e simplesmente, hoje já mais equilibrados, desejamos o conhecimento. E hoje eu vou-vos pedir muita atenção, porque o tema, ele é corriqueiro, ele é do nosso dia a dia. E nós, quando estamos a estudar o tema de hoje, esse que vamos apresentar, nem sempre nos apercebemos o quão importante ele é para a nossa saúde espiritual. O mote é esse que nós colocamos na oração, no nosso pedido a Jesus, que é o pedido de todos nós, que é a lógica de conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Em termos de filosofia e de terminologias, muitos de nós poderíamos começar a discutir, mas o que é a verdade, por aí fora, e estaríamos aqui num sem fim de pensamentos que não nos levaria a grandes lugares. Não se encerra um assunto desses numa manhã ou num dia, às vezes numa vida. Mas conhecer a verdade vai se conhecendo aos poucos, e conhecendo as coisas da espiritualidade para podermos nos relacionarmos com elas, mesmo vivendo na Terra. Para que nós entendamos a lição, eu vou só vos colocar... gravaram isto? Vamos voltar com isto aqui no final, está bem? Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. O tema já é conhecido, semana passada já se falou um pouco dele, agora estamos a adiantar, então, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como é que eles agem e atuam sobre o plano material. Então, o capítulo como um todo, que merece ser estudado, só fazer esta referência, não é porque estamos aqui a conversar em conjunto, que depois nós não teremos a nossa própria responsabilidade de fazer o estudo e conhecer estas matérias. Quanto mais a conhecermos previamente, melhor, inclusive, podemos compreender em conjunto aquilo que estaremos aqui a dividir. Então, este capítulo fala de diversos temas. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta nos espíritos, nos pensamentos e atos, nos nossos pensamentos, os possessos, os convulsionários, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos guardiães ou anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Quem é que não se interessa em conhecer esses temas sob o ponto de vista espiritual? Pressentimentos, influências dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, aquilo que se estudou na semana passada para quem aqui esteve. E hoje vamos falar sobre o poder oculto, talismãs, feiticeiros e também sobre bênçãos e maldições. Então, toda a estrutura do capítulo ela é interessantíssima para o nosso dia a dia. E aquilo que vamos ver hoje nem sempre é simples nós entendermos se não estivermos diante de algumas estruturas de conhecimento. Primeiro, para falar sobre poder oculto, talismãs e feiticeiros, nós estaremos a relacionar isso com o quê? Com os espíritos. Então, para aqueles que já estão há mais tempo na doutrina espírita, vão compreender aquilo que eu preciso fazer, que é, primeiro, falarmos a mesma linguagem. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. É a primeira vez que vêm a uma casa espírita? Já frequentaram outras? Conhecem alguma coisa ou não? É a primeira vez mesmo numa casa espírita? Ótimo. Então vou-vos pedir, por favor, que não nos internem no final daquilo que estamos a falar, está bem? Então vamos... e no final estamos disponíveis, está bem? Alguma dúvida que tenham, algum esclarecimento, estejam à vontade, está bem? O que acontece? Para falarmos sobre isto, é preciso então que estejamos na mesma linha de pensamento. O que é que são os espíritos? Somos nós, exatamente. Ou seja,
Os espíritos não são lençóis que andam por aí a voar branquinhos, fantasminhas, nada disso. Os espíritos somos nós. A única diferença entre aquilo que nós falamos dos espíritos é que nós estamos a vestir um corpo temporariamente e, quando falamos em espiritualidade, estamos a falar de espíritos que não estão no corpo. Eles não estão mortos. Senhor, vamos rogar por aqueles que morreram. Vamos a rogar por todos. Porque, em boa verdade, ninguém morre, a vida continua. Então, a individualidade do espírito, para nós, deve ser percebida como uma realidade. Nós não vamos impor nenhum conhecimento. Não é esta a ideia. Isto é um conhecimento em crescendo. Então, quando estamos a estudar este livro, o Livro dos Espíritos, todo o processo começa por conhecer o que é Deus. Depois, as leis em que estamos inseridos. Como fomos criados, qual é o objetivo da criação. E o processo do conhecimento vai em crescendo. O que nos permite hoje falar sobre isto, que vamos falar, com segurança, porque entendemos a base. O que vai acontecer aqui muitas vezes é que se eu pegar o Livro dos Espíritos e dizer, o tema que me interessa é este, então eu vou ler sobre este. Eu quero ler sobre lei de destruição, eu vou ler sobre lei de destruição. Mas se eu não compreender a base, os conhecimentos ficam soltos. Não tem uma estrutura. Amanhã, qualquer situação diferenciada, e eu vou claudicar, vou estar frágil nos meus conhecimentos. Então, lógica. Conhecimento em crescendo. Por isso recordamos de Jesus, quando disse que nós conheceremos a verdade nos libertará. E eu vou colocar aqui a fasquia na tarefa de hoje bastante elevada. Acreditem, bastante elevada. Que é, o conhecimento faz com que nós ajamos de forma diferente hoje do que agiríamos ontem sem os conhecimentos que temos hoje. Hoje, aquilo que nós aprendemos nos permite olhar para os acontecimentos da vida de outra forma. Então, as emoções que nós carregamos ou construímos em nós são diferentes. Ou seja, se alguém nos fizer uma ameaça, seja ela qual for, nós teremos uma reação. Em boa verdade, deveríamos ter uma ação. Mas nós temos uma reação, porque nós somos ainda muito instintivos. Ora, com os conhecimentos que nós adquirimos, a nossa reação ou ação passa a ter uma conotação, um patamar. Se não temos conhecimento, o que acontece é que nós somos apoderados, ou se apoderam de nós, através do quê? Do medo. Somamos inteligência, no sentido de conhecimento. Então, somamos conhecimento. Essa inteligência liberta-nos do medo. Quando eu tenho medo, eu aplico um veneno no meu corpo, na minha saúde, quer física, quer espiritual. Ora, se nós estamos a falar de nos libertarmos dos medos, o que estamos a falar é de nos curarmos enquanto espíritos. Nós, enquanto pessoas, curarmos-nos. Entendem isto? Ou seja, vamos estar a falar de conhecimentos, parece que banais, mas que no fundo nos estruturam emocionalmente. Então, é este o desafio, para que nós mudemos o patamar. Para compreender isto, então, recordando, primeiro, perceber que os espíritos somos nós, que não andamos à toa a esvoaçar por aí adiante. Não. Há uma organização espiritual. Da mesma forma com que nós nos organizamos na Terra, também na espiritualidade se organizam. Ou seja, nós somos uma cópia muito tosca da organização superior que há na espiritualidade. Esta é só uma viagem. Estamos aqui a fazer na Terra absolutamente temporária. Então vamos falar sobre o tema. Até aqui, alguma questão queiram colocar? Nada, né? Não falei nada ainda, não é? Eu já só estou a preparar o trabalho. E, vou só fazer aqui um pequeno alerta também. Eu sei que algumas coisas vão estar aqui escritas e algumas das que vamos dizer vão doer. Está bem? Mas o importante é que essa dor seja para nos renovarmos. Está bem? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta, através da atividade mediúnica, pergunta aos espíritos que se manifestam. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Esta é a pergunta que muitas vezes nós fazemos. Allan Kardec, muitas delas ele já sabia a resposta, mas ele faz essas perguntas muitas vezes para nós próprios, que estaremos a ler e a estudar depois. Qual é a vossa opinião, já agora?
Pode. Claro. Pode. Pode, claro. Se houver sintonia. É aqui que vai começar a doer. Olha a resposta. Não. Deus não o permitiria. Ina, como é que você chama? Margarida. Margarida, muito bem. Eu posso vos dizer que esta pergunta, quando eu comecei na doutrina espírita, há uns anos atrás, pouco tempo atrás, ainda estava no grupo de jovens, porque foi há 3, 4 anos, o que acontece é que isto deu muita discussão. Porque nós temos uma visão, muitas vezes, limitada dos processos de relação entre encarnados e desencarnados, do magnetismo entre nós e os outros e por aí fora, enquanto que os espíritos falam de maneira sábia. Então, a discussão era, será que isto é verdade? Então, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que seja dedicado a fazer mal ao seu próximo? Na prática do dia a dia, o que nós vemos é a vontade dirigida para fazer mal a alguém e não precisa ser secundado por um espírito mau, entre aspas, para que o outro sinta as dores que lhe são aplicadas mesmo que à distância. Mas a diferença aqui, isto acontece, é verdade. Mas o que está aqui é fazer mal ao seu próximo. Mas será que quando alguém projeta o seu pensamento de forma negativa para a minha pessoa e eu me sinto mal, Deus permitiu, neste caso, que alguém me fizesse mal? Aparentemente sim. Mas se pensarmos com profundidade, a lei é de progresso, então eu só vou registrar aquilo em que eu esteja em sintonia. Então não é um mal, é uma consequência do meu comportamento ainda que está em sintonia com isso. É só isso, mas melhor do que isto, porque isto levaria muita conversa. Ah, mas isto é um sentido lato das coisas e por aí fora. Na última questão deste capítulo, nós vamos voltar a este tema. Se ficar na dúvida ainda alguma coisa, é bastante esclarecedor a resposta que os Espíritos dão no final. Então, vamos deixar em aberto esta questão, sabendo que é verdade. Deus não permite que o mal nos chegue através de um espírito infeliz e de alguém que nos queira fazer mal. Desde que nós estejamos noutra sintonia. Eu quero fazer aqui também uma observação, até para quem está a chegar pela primeira vez, ou tem pouco conhecimento de espiritismo. Quando se fala de um espírito mau, ou um mau espírito, não quer dizer que o espírito seja mau na sua essência. Todos somos criados por Deus e na essência nós somos bons. Na ignorância e nos nossos péssimos entendimentos, às vezes, sobre os valores da vida, é que tomamos decisões equivocadas e permanecemos na maldade, no erro e no equívoco durante algum tempo. Mas nós não somos espíritos, ou mesmo que estejamos a cometer alguns erros, nós não somos espíritos maus em essência. Isso não existe. Quando Jesus nos diz, estáis fadados a seres felizes, é para todos. Quando alguém estiver nos fazer muito mal, nós estivermos chateados, lembremos o seguinte, Jesus também veio por ele e essencialmente veio por quem precisava dele. Foi pelos doentes que Jesus veio, não pelos sãos. Tudo bem? Então, não há aqui espíritos maus na sua essência. Okay? Pronto. Eu não vou voltar a repetir, eu não voltarei a repetir isto, porque não fará sentido estar a bater nessa tecla. Mas ficou percebido? Sim? Ok. Então, essa primeira pergunta deixa-nos já numa base. Ou seja, tudo está dentro de uma lei. Nada acontece por acaso. Essa é a primeira conclusão da questão 551. Da 552. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? O que se deve pensar disso? Né? Allan Kardec está a perguntar para o Espírito. A resposta é muito interessante. Eu gosto destas coisas práticas, em que ele diz assim, algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, ou seja, o seu próprio ser, o seu próprio eu. Caso em que é possível se torna serem secundados, em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não vou estar a repetir a que são espíritos maus, ok? O que é isto? Sintonia. Ok? Sintonia. Eu tenho um mau pensamento, eu quero prejudicar alguém, eu vou ser secundado ou apoiado por espíritos dessa natureza.
Detalhe, não é o que acontece no nosso dia a dia. No cotidiano. Eu quero fazer uma coisa boa, eu penso, eu tenho que ajudar esta família. Deixa-me ver aqui com quem é que eu procuro auxílio. E as coisas começam a acontecer, porque as pessoas sintonizam. Agora, eu quero fazer o mal. O que vai acontecer, eu vou me juntar a pessoas com a mesma sintonia. Eu gosto muito daquelas festas, agora não tem, não é? Agora tem menos, né? Aquelas festas que dizem, atenção, não pode ter grupinhos. Né? Somos 100 convidados, não pode ter grupinhos. Gente do céu, o que mais acontece? Grupinhos. Porque sintonia, os temas, os interesses, é normal. Ora, na espiritualidade passa-se da mesma forma, não há diferenças. Reparem que quando se fala em espiritualidade, cada vez mais, nós vamos tratando o assunto com naturalidade. Não há cá nenhum disparate comportamental diferente daquilo que nós conhecemos. Se nós olharmos as cidades têm zonas maravilhosas, né? Com parques, boas habitações, boas escolas. E tem os arrabaldos, muitas vezes, ou situações degradantes, difíceis. Ora, o que é que se tem que fazer? Começar a trabalhar todos em conjunto para que todos subam a média de qualidade de vida. A espiritualidade não é diferente. Okay? E isto requer muito mais conhecimento e, às vezes, segurança, né, para perceber isso. Por isso é que eu estava dizendo, vamos internos, está bem? Okay? Não creias, porém, continuando na resposta aos espíritos, não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os factos que citam como prova da existência desse poder são factos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Repare que o Espírito está sempre a dizer a mesma coisa, ou seja, conhecer os processos. Quando nós, eu vou voltar aqui, quando nós endeusamos essas situações, coisas que desconhecemos, e não nos apercebemos que as coisas acontecem por uma questão de sintonia. Imagine, alguém quer prejudicar outra pessoa e começa a surtir os efeitos. Por exemplo, olha, a pessoa é mágica. Olha, aquela pessoa tem poderes. Então, nós colocamos isso fora do controlável e os outros podem fazer o que quiserem. Eu não tenho ação nenhuma, porque são os outros que têm o poder. Esse é que é o equívoco. Porque se eu não compreendo o processo, eu não me apercebo como é que eu posso lidar com isso. Quer comigo, quer com familiares, com amigos, seja como for. Ou até numa casa espírita. Então, o conhecimento faz que nós compreendamos que aquilo que parece uma coisa mágica é, no fundo, um processo dentro das leis naturais. E se elas acontecem e tem um mecanismo, um magnetismo, todo um processo químico, físico, comportamental, seja como for, há soluções. Se foi criado um problema, há uma solução. Não há nada fora das leis naturais. Nós podemos não compreender os processos, ainda. Mas conforme formos estudando, iremos compreender. E reparem, esses fenômenos, no fundo, são mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Por que mal observados? Vamos ter mais à frente, porque Allan Kardec vai fechando o tema. Okay? E mais à frente vai se tratar justamente da questão de como nós vemos as coisas que acontecem. Que olhar é que nós aplicamos. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Fórmulas e práticas, né? Aquelas palavras cabalísticas e por aí fora, não é? Fantástico, não é? Até, se calhar vamos ter a oportunidade de falar aqui de uma interessante. O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Ou seja, aquelas coisas, de frases feitas, lançar para a água corrente atrás do braço esquerdo, sei lá, essas coisas que o pessoal vai fazendo, né? Atenção, eu brinco com isto, mas eu conheço muito disso. Né? Ou seja, não estou a falar de cor. Okay? Se temos boa vontade, torna-nos ridículos. Aos olhos de quem? Da própria espiritualidade ou nossa, no tempo, quando aprendemos. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Então, das duas, uma. Ou eu faço por ingenuidade,
Então, repare, se eu começar com fórmulas cabalísticas para me defender de uma coisa ou defender de outra, ou seja o que for, no fundo eu estou a ser ingênuo. E não resolve nada. Mas se eu o fizer por maldade e enganando os outros, então aí eu estou a cometer um erro por má fé. Então aí eu mereço, entre aspas, castigo ou correção. Isto dói quando nos dizem assim, tornar-nos ridículos? Não, porque nós temos que rir de nós mesmos quando cometemos erros. Quando tropeçamos, se ficarmos nervosos, não resolve nada. Agora, se nós vimos, olha o que aconteceu, imagina que distraído que eu estava, né? E divertimos-nos. Só que depois aprendemos a quê? A evitar tropeçar, porque aí podemos nos magoar seriamente. Aqui é a mesma coisa. Já nos apercebemos que afinal andávamos com medos, a ter atitudes que nos faziam angustiados, nos tornavam angustiados. Pronto, olha, já passou, já foi. Agora é preciso acordar para o processo. Então, das duas uma. Ou esses rituais e por aí fora nos tornam ridículos, ingênuos, se quisermos dizer, se tivermos boa fé, ou merecedores de repreensão, se for por má fé, então nós já estaremos a compreender qual é o valor que isso tem. Detalhe, todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Coisa muito comum. Eu vou citar um exemplo que é muito comum. E eu vou tentar trazer o maior colorido possível para percebermos como é que funciona. Então vamos para a prática do exorcismo, por exemplo. Então, só vai, começa a ler uma série de coisas, coloca umas cruzes, umas águas e por aí fora, para afastar um espírito que esteja a perturbar alguém. Aí uma boa fé, entre aspas, quer ajudar. Eu posso vos dizer, e não fiquem chocados com isto, se houver um espírito perturbador a querer prejudicar a vida da pessoa, quando ela observar um efeito material como esse sobre ela, através do exorcismo, se for um espírito inteligente, porque às vezes pode estar apenas obcecado, não enxerga as coisas, mas se for um espírito inteligente que está a perturbar com alguma, entre aspas, lucidez, o que é que ele vai fazer? Ele vai afastar-se e vai dar a sensação de que aquele teve um bom efeito. E vai fazer uma coisa curiosa. Ele vai esperar que o paciente retorne às atividades anteriores, que lhe levaram a ter a tal sintonia que hoje existe, para que com mais dívidas de consciência ele possa ser mais pertinaz ainda. Ou seja, ele volta depois com mais ganchos de comportamento para prejudicar mais seriamente ainda a pessoa. Detalhe. E a pessoa que esteve lá a fazer as suas prédicas e por aí adiante e por aí fora, como é que fica? Tudo bem. Ela fez aquilo que sabia. O que é que importa? É o fundo moral. Agora imagine que essa pessoa que vai fazer isto tem uma moral irrepreensível. É uma pessoa de bem, colaboradora com os seus semelhantes. É um cristão na sua essência, é um homem de bem. O seu magnetismo vai atuar sobre o espírito que poderá ou não ajudá-lo a despertar. Agora, nós não somos também ingênuos. Se nós vamos aplicar questões materiais, cabalísticas, para expulsar alguém, o que vai acontecer é que, naturalmente, esse efeito que eu estava a dizer é muito raro. O efeito moral, nesse caso, será muito raro. Por quê? Porque o objetivo de quem lá vai é um objetivo meramente material e não há palavra sacramental nenhuma que funcione sobre o espírito. O que conta é a força moral. Por isso é que Jesus, e aqui é a nossa referência, quando Jesus se depara com o pedido, para quem já conhece um pouco mais do Evangelho, isto é assim, Jesus dividiu a história antes e depois dele, não é? Que ano é que nós estamos? 2022. Depois do quê? Depois da vinda de Jesus, certo? Ou seja, merece que nós estudemos a vida de Jesus. Se não estudamos ainda, continuamos a falhar.
Okay? Então, estudemos a vida de Jesus. Então, Jesus, quando nos diz, aliás, quando ele é confrontado com um pedido de um pai desesperado que diz, olha, ajude-nos. Ora, o meu filho é lançado no fogo, ora na água, querem matá-lo. E Jesus diz assim, atenção, isto não é ipsi verbis, é só para que nós estejamos dentro do processo. Então Jesus diz assim, então tragam-me cá o jovem. Então o jovem aparece e Jesus diz assim, quem sois? E do lado de lá vem uma voz que diz, nós somos legião, ou meu nome é legião. É óbvio que aqui é uma questão de interpretação, quer dizer, nós somos uma legião, seria o correto, mas na tradução está assim. Ou seja, através daquele jovem, os espíritos se manifestaram a dizer, nós somos uma legião, somos muitos, não somos um que queremos prejudicá-lo, somos muitos. E Jesus diz, olha, então, agora saiam. E eles saíram. Mas por quê? Porque era Jesus. Uma força moral irresistível. Jesus não fez conjuras, não pegou num livro de cabala para afastar os espíritos. E se Jesus é o nosso exemplo de vida, por que é que nós ainda não acordamos para as realidades tão simples? As leis estão diante de nós, as coisas são naturais. Mas nós continuamos, muitas vezes, distraídos e procurando fórmulas mágicas para a nossa vida. Quando a grande fórmula mágica, entre aspas, é o nosso comportamento. São os nossos valores, os nossos propósitos de vida que nos sintonizam com as forças superiores da vida. Então, por mais que custe isto, e por mais que alguns de nós tenhamos passado por situações desta natureza, este é o pensamento da espiritualidade. Todas as fórmulas são mera charlatania. Vamos pensar aqui o seguinte. Intrugice é o termo que se utiliza. Né? Falcatruas, mentiras. Que não necessariamente a pessoa o faça porque quer prejudicar alguém. Não é essa a ideia. Muitas vezes o é. Para aproveitar-se da credulidade do próximo. Mas pode ser mera ignorância, desconhecimento dos processos. Ora, com isto o que é que nós precisamos quando falamos da cura espiritual? Gente, percamos os medos. Paremos de fantasias, por amor de Deus. Se nós queremos ser saudáveis, levantemos a nossa cabeça, olhemos para o mundo com frontalidade. Não é fácil isso que eu estou a dizer, porque nós vivemos várias encarnações a viver sob o guante do medo, das fantasias. Se eu chegar a uma casa espiritualista ou espírita, ou que quer que seja, ou numa religião qualquer, e eu disser, olha, eu tenho um problema que fizeram-me mal. Se quem nos acolhe disser assim, deixa cá que nós vamos já resolver isto, vem aqui para esta salinha. Então, põe lá uns panos, tudo muito escuro, com uma música assim, 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 assada, vamos já resolver isto. E nós ficamos confortáveis. Por quê? Porque alguém vai resolver por nós uma questão da natureza. E nós saímos, da mesma forma que entramos ignorantes, mais ignorantes saímos, porque criamos ainda por cima uma fantasia. Agora, chegar na casa espírita e disser, olha, eu tenho este problema pensado, olha, vamos conversar. Por que isto acontece? Como é que acontece? Qual é o que nós devemos fazer? E por aí afora. Não vão encontrar fórmulas cabalísticas. Vão encontrar um compromisso de mudança. De valores da vida. E aqui é que nós vamos aperceber o que é que nós realmente queremos. Se nós queremos viver na fantasia dependendo dos outros, cheios de medos e de angústias e incertezas, ou se queremos ser donos da nossa própria vida, conscientes de que somos espíritos e que estamos encarnados e nos relacionamos constantemente uns com os outros e que tudo nos afeta e todos nós afetamos. Com o quê? Com os nossos valores, com o nosso magnetismo, com o nosso pensamento. Então, fórmulas, rituais e por aí fora são muletas, não servem para mais nada. Mas Allan Kardec, ele é muito conhecedor do magnetismo e ele vai continuar. Alguma questão? Desculpe. Eu sei que eu falo às vezes de forma apaixonada e as pessoas ficam com medo. Não... Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão, coloquem, por favor, tá bem? Só para acrescentar um pouco, nós temos que entender que a evolução nossa é individual. Uhum. Eu não posso transferir aquilo que eu tenho que passar ou cumprir para outra pessoa fazer para mim. Uhum. Então, eu vejo mais ou menos isso como fosse
falar com a cruz. Uma fala da crucificação. Mas é uma coisa tão linda, né, que Jesus falou assim, vou mostrar para vocês que eu, sendo filho de Deus, vou levar a minha cruz até o final. Né? No final, no sentido dessa vida. Né? Então, para a gente perceber que essa situação, nossa, nós temos o nosso desenvolver individual. Quando eu pego um problema meu e tento dar para alguém resolver, eu estou transferindo só. Isso pode me evitar de crescer, de corrigir algo que eu tenha para corrigir dentro de mim. Uma questão aqui interessante, dentro do que o Matias está a dizer, só para não fugirmos da tal necessidade de entreajuda entre todos. O trabalho de renovação a que eu me referi, a pessoa chega e pede um auxílio, quem é que vai fazer esse trabalho? É a própria pessoa. O que é que a casa espírita pode dar? Os instrumentos do conhecimento que mostram o caminho para que a própria pessoa o faça. Ninguém vai fazer o trabalho por nós. Esta é a questão do crescimento individual, mas sempre apoiados também entre nós, porque até Jesus disse, eu sem o Pai nada sou, ou seja, nós sem Deus nada somos, e sem a obra de Deus nós também nada somos. Ou seja, nos entreajudamos, mas cada um faz o seu trabalho. O processo ele é muito simples e todo ele é feito de forma que nós, enquanto espíritos, cresçamos. Dependemos uns dos outros, sim, claro. Eu gosto muito de brincar até com jovens e por aí fora. E eu, se fizer esse movimento, a luz apagou. Não é? Certo? Não notaram, pois não? Mas se eu fizer assim, acende. E por quê? Porque eu sou mágico? Muita gente trabalhou lá atrás, séculos atrás, e depois, num crescendo, permite que hoje a gente aperte um botão e se acenda aqui uma luz. Ou seja, o trabalho constante. Ele é individual, cada um faz a sua parte, e depois o resultado é no seu conjunto. Uma sociedade melhor, as pessoas melhores e por aí fora, mas todos se melhoram. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Detalhe. Estes, os espíritos, são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, peraí, mas eu quando aplico ou utilizo coisas materiais, eu não estou a aplicar o pensamento? Essa é a questão que Allan Kardec também coloca. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Repare, aqui é um detalhe riquíssimo. Então o espírito, da verdade, está a dizer, não há fórmulas cabalísticas, nada material que influencie os espíritos, porque eles não têm interesse material. Okay? E Allan Kardec coloca assim, mas eles mesmos dizem, ou vários dizem, fórmulas cabalísticas. Okay? Olha a percepção agora do conjunto dos espíritos e a diferença entre eles. Como nós somos pessoas diferentes, na espiritualidade também. Efetivamente, sim, acontece isto. Espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Ou seja, nós quando comunicamos com os espíritos, nós não estamos a vê-los. Como é que nós vamos avaliar a comunicação com esses espíritos? Através do conteúdo das suas mensagens. Mas eu saberei avaliar o conteúdo se eu tiver estrutura de conhecimento. Porque senão o que ele me disser eu aceito. Esse é um grande equívoco. É pensar que os espíritos sabem tudo. Os espíritos sabem o que sabem. Nós estamos aqui a conversar sobre coisas da espiritualidade e por aí fora. Vocês não estão a ver, eu também não. Mas aqui há uma plateia de espíritos, não nos internem, outras vezes pensamos. Há uma plateia de espíritos que são como nós, só não estão encarnados, que estão a ouvir e precisam ouvir isto, como nós precisamos estudar e conhecer. Detalhe, eles estão em espírito e não sabem estas coisas. Há irmãos nossos na espiritualidade que nem sequer sabem que desencarnaram. E nós continuamos a achar que os espíritos são mágicos, que sabem tudo. Não, gente. Os espíritos sabem aquilo que aprenderam, aquilo que já sabem. Não sabem tudo, como nós também não sabemos. Então, logo aqui desmistificar esta ideia de que a espiritualidade sabe tudo. Não, Deus sabe tudo.
Os espíritos sabem parte, okay? Como nós também sabemos. Então o que acontece é que quando nós recebemos de espíritos fórmulas cabalísticas, nós temos duas hipóteses. Olhamos para aquilo e dizemos, não, o que eu conheço de doutrina espírita, no seu conjunto de desenvolvimento, de individualidade, de crescimento espiritual, não permite que eu esteja aqui com fórmulas cabalísticas para salvar a minha vida. Não. Então, essa mensagem eu logo vejo de quem veio. Eu vou ao médico. E o médico diz assim, olha, você vai tomar este medicamento e este. Doutor, olha que eu sou alérgico à penicilina. Então, olha, vai tomar aqui um augmentin. O quê? Senhor doutor, eu acabei de dizer que eu sou alérgico. Logo aí a gente vê se o médico está atento ou não ao que nós estamos a dizer. Não é assim que nos relacionamos? Eu chego para alguém e digo assim, olha, eu quero vou numa loja, olha, eu quero esta peça em azul. E a pessoa vem com um vermelho. O senhor não estava a prestar atenção no que eu estava a dizer. E nós começamos a perceber com quem estamos a lidar. Certo ou errado? Não é assim que funciona? Ora, na espiritualidade é igual. Surgiu uma comunicação. Atenção, eu não estou a dizer vocês começarem a comunicar com os espíritos. Né? Isso são coisas que vão acontecendo conforme se estuda e se vai desenvolvendo o processo. Vem uma mensagem. Olha para a mensagem, não. O espírito não está bem. O espírito diz assim para nós, olha, você está muito cansado. Deixa de fazer essas coisas, de ajudar. Por amor de Deus. Você tem que pensar mais nisto, naquilo outro. Ou seja, o espírito está me afastado do propósito de vida. Eu tenho que pensar, peraí, ele está a cuidar da minha saúde ou quer que eu me afaste dos meus compromissos que me fazem crescer? É isto que nós temos que refletir. E aí eu conheço o quê? A qualidade do espírito que comunica conosco. Nós temos isso no dia a dia, através da intuição. Nós temos pensamentos que nos dizem assim, força, você consegue, vamos lá. Nós estamos juntos. Então nós... Outros pensamentos dizem assim, você não presta. Aquele pensamento parece estar ali a marcar. Você isto, você aquilo outro. A gente vai ficando em sintonia, gostosamente, entre aspas, vamos aceitando. Comunicação constante. O que está a ser dito aqui parece que é uma coisa assim muito distante, que só acontece nesta ou aquela situação. Acontece todos os dias. A nossa sintonia é uma questão constante. E Allan Kardec continua no mesmo tema. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, questão do pensamento e materialidade. Visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração, ou seja, Allan Kardec faz a pergunta que todos nós fazemos. Então, mas se aquilo não serve para nada, ajuda pelo menos na concentração da pessoa para dirigir o pensamento. Ok? É verdade. O Espírito diz, é verdade. Pode acontecer. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do Espírito que é atraído. Não é pelo material. É por aquilo que nos une. Por exemplo, hoje de manhã, nos reunimos aqui. Está certo que cada um de nós tem as motivações diferentes de acordo com o estado em que se encontra, certo? Mas há um objetivo comum, que é sinceramente nos melhorarmos. E Jesus disse, aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. E nós pensamos assim, então Jesus se disse que 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele lá estará, então ele vai estar. Sim. Em seu nome não significa que é com o nome. É com as intenções, com os valores. E se nos reunimos aqui nesta condição, eu não tenho a menor dúvida. O Cristo, seu Espírito, sua paz, sua presença está aqui. Como está no nosso lar, quando nós agimos assim. Como está em qualquer ambiente onde as pessoas se encontrem para a elevação do seu espírito. Ok? Então, a questão material é um apoio? É. Mas o que conta, no fundo, são esta elevação dos sentimentos. Essa intenção. Que isso é que vai criar a sintonia. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral. Colimar é desejar. Um fim mais material do que moral. Olha só o detalhe. Eu tive a pensar nisso. Dei voltas. Né? Não, mas se a pessoa quer uma coisa, ela está a usar um talismã. Mas de uma forma geral,
quando nós estamos a barganhar com as coisas de Deus, é assim que eu vou dizer, colocando questões materiais diante das coisas espirituais, é porque eu desejo normalmente uma coisa material. E vão dizer assim, mas pode ser saúde. É material. Ah, mas pode ser um emprego. É material. Mas eu não devo pedir essas coisas? É claro que devo. Mas de coração. Não é trocando coisas com a espiritualidade. Senhor, ou senhora, seja como for, se isto me acontecer a mim ou um dos meus, eu vou fazer isto, eu vou dar aquilo outro. Gente do céu, imagine que eu sou um espírito, imaginem só, né? É muito difícil, né? Mas vocês não conseguirem imaginar. Eu sou um espírito muito luminoso. E alguém está a me pedir algo. E me oferece alguma coisa em contrário, logo a relação não é dos melhores. É a mesma coisa que eu chegar para o meu pai, dá-me um abraço que eu dou-te aqui um dinheirinho. Não funciona. Não funciona. Não é assim que nos relacionamos. Mas vamos imaginar que eu, espírito luminoso, olha, ele tem mérito. Coitadinho, é só ingênuo. Então vai receber o auxílio. Mas não é por aquilo que ele dá, é por aquilo que ele é. Então repare como nós conseguimos já mentalmente nos libertar das coisas materiais. Nesta simples conversa. Estamos a nos relacionar com Deus, com o nosso anjo da guarda, com um anjo que achamos que é protetor, com o santo não sei das quantas, não tem problema nenhum. Então, eu costumo brincar muito com São Judas Tadeu, a dizer assim, São Judas Tadeu, ajuda-me. Espera aí, mas eu conheço São Judas Tadeu? Eu conheço a sua história? Eu sei que exemplo ele deixou na sua vida para que ele seja um elemento para me auxiliar? Eu conheço? Então por que eu digo que eu venero alguém se eu não conheço a sua história? É porque me foi incutido. E eu não me apercebo disto. Tirando aquela questão da fé, que é muito já estruturada, se calhar de séculos, e desconhecemos as suas origens, a maior parte das vezes são fantasias. Que não são estribadas ou apoiadas em coisas reais. Se eu pedir auxílio a Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, eu vou pensar em Francisco Xavier, o venerando amigo, e vou me lembrar dos atos dele, dos hospitais de campanha, do amor incondicional à mensagem de Jesus, que ele sabia que podia ajudar os outros. Então eu estou a pensar num santo, mas conheço. Sei qual é o seu real amor pelo mundo. Percebem aqui a diferença? Não tem problema nenhum que nós o façamos, mas com consciência. Isso é que nos dá estrutura enquanto pessoas. Senão o que é que vamos depender? Essa vai para a canela. Vou depender da médium que eu vou lá todos os anos fazer a minha pesquisazinha. Não acredito em nada, mas vou lá e pago. E depois vou descobrir que afinal a secretária não sei das quantas anda interessada no meu marido, ou então a minha sogra anda fazendo não sei o quê. É sempre um problema. Quando é que eu vou assumir as rédeas da minha vida compreendendo as coisas da espiritualidade? E por que eu preciso perceber as coisas da espiritualidade? Porque eu sou um espírito. Alguém daqui vai morrer? Vai. Não. Ah, só a Nina, não é? Pelo menos a Nina vai mais rápido, mas não quer dizer que vai mais rápido, né? Isso é assim, todos vamos morrer, mas ninguém quer, certo? Olha lá, ok? Mas vamos. Fisicamente. Fisicamente vamos. Ou seja, por que é que eu hei de ter medo de estudar aquilo para onde eu vou? Gente, nós vamos. Nós muitas vezes sofremos com a morte, não é? Eu vou diminuir. Daqui a 80 anos, onde é que estarão 7.200 mil milhões de pessoas que estão na Terra agora? Gente, já teremos morrido fisicamente 7.200 milhões. Agora deve ser um bocadinho mais, né? Conforme passa o tempo. Então é tão simples, né? E nós ainda temos medo de uma coisa que é fatal. Vai acontecer. Okay? Então vamos ter coragem para isto, para estudar isto, porque isto tudo vai passar. Qualquer, porém, que seja o caso, seja, repare, ele diz aqui, materialmente, normalmente quem procura esse tipo de coisas quer obter coisas materiais, de interesse terreno. A saúde pode ser um interesse terreno, desde que a saúde seja física, né? Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Ou seja, se eu entro num meio em que eu não conheço, estou sujeito àquilo que me chega e eu vou acreditar.
Até aqui tudo bem? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Olha, o senhor é um feiticeiro. Atenção, repare que agora não se diz se é mau ou bom. Feiticeiro. Não é? Ou seja, faz magia, feitiço. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, ou seja, é-lhe atribuída uma característica de alguns poderes, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, ou seja, veem do plano espiritual. Hoje nós chamamos de vidência, Allan Kardec, aquela autora, chamada dupla vista. Então, tem a capacidade de dirigir a sua vontade, que é uma coisa que nós precisamos aprender. Ou veem coisas que a maior parte não vê, mas que existem. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, por quê? Porque nós não vemos e não sabemos direcionar, ou não conseguimos ainda direcionar essas energias, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Aqui é que é o grande engano. Não é nenhum poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Por quê? Porque sabem umas coisas a mais. Olha, antigamente quando se fazia coisas de química e por aí fora, aquele fogo facto, por exemplo, a gente vê muito isso nos filmes que relatam os primórdios da Terra. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Sabe um pouco mais, então já parece uma coisa sobrenatural. Não, não é sobrenatural. Faz parte da natureza, o desenvolvimento de nós enquanto espíritos. Allan Kardec faz este comentário à resposta do Espírito da Verdade. O Espiritismo e o Magnetismo, que Allan Kardec estudava antes da doutrina espírita, nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os factos se apresentam exagerados pela imaginação. Nós somos muito suscetíveis às fantasias. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, o espiritismo e o magnetismo, ou seja, a força magnética das coisas, quer bem dizer, forma uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Okay? Eu sei que dói na canela, algumas destas, não é? Porque nós às vezes andamos muito perdidos, mas é normal. Quando não sabemos, andamos à procura. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Ou seja, estamos a falar de poder das pessoas e por aí fora, né? O que acham? Acontece? Claro. Uhum. A força magnética pode chegar até aí, até a cura. Conforme vamos estudando esses detalhes, medicina não é a nossa área, obviamente, mas a atuação energética, ela atua essencialmente no citoplasma das células, que é a parte mais dúctil, e as energias que ali são aplicadas equilibram, desequilibram. Nós constantemente fazemos isso quando provocamos a nossa própria doença. Então, tudo está sujeito a esses efeitos magnéticos, produzidos por nós ou por terceiros em nós. Qual é a grande diferença daquilo que produzem em nós e o que nós produzimos em nós? É que o nosso é constante, o dos outros é inconstante. André Luiz, para quem já estudou o livro O Nosso Lar, quando ele está a ser tratado na espiritualidade, logo a seguir ao seu desencarne, aliás, logo a seguir a sua retirada da zona umbralina, tem uma situação curiosa, em que ele fica a saber que o seu estado de saúde, e nesse caso ele estava doente, o seu estado de saúde era efeito do seu comportamento, dos seus valores e por aí fora, mas também, e isto é que é um grande detalhe, mas também resultado dos efeitos produzidos por aquilo que os outros lhe emanavam através do seu comportamento. Ou seja, se ele era agressivo ou indiferente, as pessoas emanavam-lhe essas emoções, ou de simpatia ou de antipatia. E se ele estava em sintonia, ele registrava esses sentimentos.
e prejudicava-se porque estava em sintonia. Olha como Jesus, quando ele nos diz, perdoai 70 vezes 7 vezes, fazer ao vosso semelhante aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vós, e por aí adiante, amai os vossos inimigos. É a terapia do Espírito. Todo o resto, gente, são, eu vou dizer, penduricalhos. A base é esta. É tão simples isto, que até custa. Mas também é normal que nós, ao longo do tempo, venhamos a somar, sem utilizar uma base de conhecimento, aceitamos tudo. E a vida é muito simples. Né? Então, essa força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos, ou seja, vai para a cura, e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Pode sim, nós podemos. Cada um de nós que aqui está, sem problema nenhum. E por que eu estou dizendo que cada um de nós pode? Porque o nosso objetivo é nos melhorarmos, é por isso que aqui estamos. Então nós podemos curar o próximo e a nós mesmos. Podemos, desde que o outro também tenha merecimentos e faça a tal permanência de autocura. Sim, senhor, é verdade, mas nós podemos direcionar isso. Quando estivermos a orar por alguém, já agora, aproveitar o embalo. Estamos a orar por alguém que nos é querido, ou que faz parte do nosso núcleo familiar, seja como for, ou alguém que esteja distante, estamos a orar pela sua saúde. Eu tenho duas formas, ou várias formas de orar. Uma é chegar assim e dizer assim, Senhor, ajuda o Manuel, que ele está doente. E viro para ali. Onde é que eu apliquei a minha vontade? Em lado nenhum. Eu só telefonei para o médico, olha, o fulano está a precisar, e viro o costa. Outra é fácil perceber que eu não estou a emanar nada, né? Foi fácil, não foi? Vocês captaram isto, né? Senhor, estou a pedir auxílio para o Manuel. E eu estou a pensar no Manuel. Quem que chama Manuel? Não tem nenhum Manuel? Milagre! Meu Deus! Quem vir essa gravação no Brasil vai estranhar. Okay? Então, olha, o Manuel não vai receber. Então eu estou a mentalizar o Manuel. E estou a entrar em sintonia com ele, por quê? Porque eu o conheço. Então eu estou a entrar em sintonia com ele. E ele está a receber. Mas imagine que eu não conheço o Manuel. É colocado um nome para aqueles trabalhos de oração, de vibrações à distância, que as pessoas estão a orar, que as pessoas estão no hospital tal, que estão na enfermaria Y. Essa mentalização cria uma energia que vai chegar a essas pessoas. Porque há uma vontade, há um direcionamento, há um magnetismo. Então nós podemos fazer isso e fazemos constantemente. Nem nos apercebemos muitas vezes. Só que fazemos para os dois lados. Quando estamos aborrecidos com alguém, por exemplo, também estamos a fazê-lo. Okay? Então, há muito que aprender sobre a nossa capacidade de doação e de interferência, eu vou dizer, positiva na vida de nossos semelhantes, que é isso que nós queremos. E nessa altura, os espíritos vêm em auxílio. Não tenham dúvida nenhuma. E os espíritos são pessoas como nós, são organizados. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. É muito comum. Olha, por exemplo, entrei na casa espírita. Olha, aconteceu uma coisa maravilhosa. Gente, cuidado. Não é que não seja verdade. Pode ter acontecido. Mas o nosso entusiasmo não modifica nada. Pode criar alguma apetência para a pessoa vir conhecer, mas é uma pessoa fantasiosa. Porque se é uma pessoa equilibrada e tranquila, essa pessoa está muito exaltada. Então, ponderação, tranquilidade. Está tudo dentro das leis. Não há nada sobrenatural. Então, às vezes, o que o Espírito está a dizer, cuidado, porque nós estamos a ver, a pessoa tem capacidade de cura, ajuda e por aí. Ótimo, maravilhoso, excelente. Mas às vezes há pessoas fantasiosas. E aí caem no engodo. E nós temos vários casos, e agora a comunicação social facilita-nos muito os conhecimentos desses processos, em que uns se aproveitam da credulidade dos outros para abusar. E, portanto, é esta falta de conhecimento da nossa parte que nos torna frágeis diante de quem quer prejudicar e também está doente, atenção. Quem faz coisas para prejudicar o seu semelhante está, em primeiro lugar, doente. Então, cuidado para não fantasiarmos as coisas.
Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ou seja, dizem o que querem. Dizem o que querem. Olha, o Sr. Ramos da rua tal foi curado. Quem está a ouvir diz, o Sr. Ramos já tem um nome. Nem sabe quem é o Sr. Ramos, nem sabe se ele existe. Né? Então, cuidado, quer com as fantasias, com a ingenuidade e por aí adiante, mas saber, acima de tudo, com tranquilidade, que tudo faz parte da natureza. Se alguém tem condições de ajudar, que ajude. Não é Deus. Um dos hábitos perniciosos que nós temos, e posso dizer isto com muita vontade, é endeusarmos a mediunidade. Não, porque o Deus é médium. Ui. Então é só vassalagem. Faz mal ao médium e faz mal à própria pessoa. Primeiro cria uma dependência. E depois acicata aquilo que no caráter mediúnico mais acontece, que é a vaidade. Eu vejo mais do que os outros. Percebem a lógica? Ou seja, cuidado, vamos ser ponderados nas coisas, tranquilos. Podem a bênção e a maldição... até ali estávamos, né? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, se calhar passou por aqui. Aqui nós estamos no poder oculto e vamos passar para as bênçãos e maldições, que encerra a tal primeira questão. Lembra-se? Deus permite que se possa alguém mal fazer mal a alguém secundado por um espírito mau? Né? E claramente, taxativamente, não. Deus não permitiria. Ok? E nós ficamos, mas nós assistimos tantas coisas, porque não temos a visão ampliada. Então, podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Ou seja, lança um pedido de bênção, chega alguém, ou uma maldição. Chega sobre a vida da pessoa. E aqui é que está o mote da sintonia. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Uma maldição, por que ele coloca injusta? Porque às vezes pode ter uma explicação. Não uma justificação, mas uma explicação. Alguém me fez mal e eu quero retribuir com o mal. Aparentemente, é aceitável. Não é, porque Jesus foi muito claro. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. E se tivermos dúvidas, cada um dos erros. Né? Então Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna quem a profere. O que quer dizer não escuta a maldição injusta? Não vai acontecer um mal à pessoa porque ela não fez nada para que lhe acontecesse um mal. Então não vai acontecer, não entra em sintonia. Sabe a lógica? Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, atenção, não há outra coisa que fazer um parênteses. Não há luta entre o bem e o mal. Okay? O poder do mal atacar o poder do bem. Né? O que são isso? Okay? O que há são a estrutura nossa de conhecimento do bem, e quando não temos esse conhecimento que nos estrutura, nós temos uma parte vazia, escura, digamos assim. Porque o escuro é só a ausência da luz. Então, o que acontece é que esta é uma lógica de entendimento. Não é que existe uma força do mal a querer prejudicar do bem. Fantasias. Okay? Pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Ou seja, desde que seja em sintonia, eu quero prejudicar alguém, estou aborrecido com alguém, essa pessoa me fez mal. O que vai acontecer é que eu vou mandar essa energia. Todos nós fazemos isso constantemente. Nós vamos mandar essa energia. Nós estamos sempre a produzir. Nós somos dínamos geradores. Sempre a produzir. A outra pessoa vai captar e vai sentir os efeitos dependendo da sintonia que tenha comigo. Ou com o erro que eu lhe atribuo. Se ele tiver de consciência tranquila, não fez mal nenhum, pessoa com bons propósitos, por aí fora, vai atingi-lo, vai. Por quê? Porque o magnetismo segue. Só que não encontrando sintonia, é como se passasse direto. Percebem a lógica? Mas eu vou sentir. Desagradável. Mas passa. Agora, desagradável. Foi fulano que pensou mal de mim. Criou a sintonia. Aí a energia não passa, ela fica. E o indivíduo adoece. Simples? Sim? Ou não? Ok. Muito bem. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto,
Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bens. O que é que está aqui a dizer? É que se o mal sucede, é porque eu preciso dele para acordar. Por que é que eu estou a fazer o mal? E por que é que não perdoando o mal me chega? Crescimento. Nós seremos e nós somos eternos. Então Deus tem todo o tempo do mundo. Quantas encarnações é que ainda precisamos ter? As necessárias. É isso, foi Wanda? As necessárias. Ou seja, se tivermos uma não, que será pouco. É evidente que uma é pouco. 10 também parece muito pouco. Mas se forem 1000, 10.000, gente, é eterno. Então nós vamos aprender quantas vezes forem necessárias. Não há dúvida sobre isso. Então, quer dizer, perdão. Do lado de cá não há dúvida. Se houver, respeita-se, né? Ok? Então, é comum serem amaldiçoados os maus, ou seja, levarem com o mal, né, os que estão nessa sintonia, e abençoados os bons. É normal. Ok? Quando se diz só se verifica por vontade de Deus, não é que Deus quer nos fazer mal. É que Ele permite que aquilo que nós venhamos a entrar em sintonia nos surta o efeito necessário para que nós nos modifiquemos. Às vezes nós dizemos de forma sábia, sem nos apercebermos, olha, a pessoa ainda não se levantou porque ainda não chegou ao fundo do poço. Ou seja, a dor ainda não é suficiente para que ela se levante. Nós dizemos isso assim no comum, dia a dia. Eu vou dizendo menos, graças a Deus. Né? Obrigado, Senhor. Mas é comum nós nos apercebermos disto. Que a gente só vai mudar quando se aperceber que não tem outro caminho. O caminho é só a mudança, enquanto não nos apercebemos. Então jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, a lei no seu todo, que nunca fere o maldito, ou seja, aquele que recebe a maldição, não está a ofender ninguém, está bem? Aquele que foi maldito, ok? Nunca fere o maldito, senão quando ele é mau, ou seja, está em sintonia. E o mal, já falamos no início, é no conceito de estar a viver algum momento de ignorância. E cuja proteção não a coberta, senão aquele que a merece. Ou seja, se a pessoa tem bons propósitos, se ela está bem por aí fora, quando chegar o mal, vai recebê-lo, nunca se esqueçam disso. Mas vai ficar com ele ou não. Nós estamos na Terra, gente. Então imagina, eu não poluo nada. O meu carro, agora vou brincar, que não é verdade, né? Mas o meu carro é elétrico. Ou melhor dizendo, eu só ando de bicicleta, ando a pé e por aí fora. Mas quando eu estou na rua, eu estou a receber poluição. É justo? Claro que é justo, gente. Eu estou na Terra. Então, eu não devo, pelo menos para parar de sofrer à toa, eu não devo pensar, eu não sou desse mundo. Claro que sou. Mas o mundo tem muita maldade e eu não sou mau. Gente, se o mundo tem maldade, precisa de pessoas boas para alterar o processo. Porque senão o que é que fazia? Degradava tudo que era espírito sofredor e ignorante na Terra? Olha, virem-se. Não, gente. Voltamos a Jesus. Os discípulos perguntaram assim a Jesus. Que Jesus estava a falar dos finais dos tempos. E a gente pensa que o mundo vai acabar. Não. Finais destes tempos. Vão melhorar. A lógica é estes tempos assim. Então eles perguntam, Senhor, mas nós vamos primeiro cortar o joio e vamos ficar com o trigo? Ele disse, não, a ceifa será feita em conjunto. Olha a sabedoria. Em conjunto, vamos crescer juntos. A separação e tudo mais será sempre junta. Por quê? Porque precisamos nos ajudar uns aos outros. Seria egoísmo da nossa parte dizer assim, não, eu não quero ir para a Terra nesta altura porque a situação lá está muito ruim. Gente, quando estiver boa, nós não temos lugar. Porque não somos tão bons o suficiente para virmos. Está bem? Então vamos parar um pouco com essa coisa de que eu devo ser sempre o beneficiado. Lembra-se? O talismã procura sempre um bem material, no fundo, esse colimar, esse desejo. É aquilo que nós temos que começar a pensar. Eu vou brincar convosco na questão da reencarnação. Há pessoas que, e aparentemente vêm, dizem assim, não, eu não quero reencarnar mais. Eu respeito, mas posso vos dizer que vão reencarnar. E mais até do que os outros que já nem se preocupam com isso. Por quê? Porque quando nós fugimos a uma responsabilidade, é sinal que ainda precisamos amadurecer e conhecê-la melhor. Okay? Então, reencarnação é uma bênção. E nós chegaremos lá à frente, no momento em que, não precisando reencarnar,
Nós vamos pedir para reencarnar porque nos tornamos pessoas melhores. Então, reparem, não há que fugir da reencarnação porque ela é uma bênção. Agora, a vida real, do cotidiano, vida verdadeira, não é daqui. A desperta é na espiritualidade. Então, cuidado com os vossos pesadelos, tá bem? Já agora, para brincar e falar sério, né? Ou seja, preparar o sono. Muito bem. Dúvidas sobre essa questão de talismãs e por aí fora? Há dúvidas? Matias. Uma pergunta, Danilo. Pode um médium de bem, em relação moral, interromper um ciclo trágico de uma pessoa que ele saiba que vai acontecer? Alguma coisa. Não Sim, não, foi claro. Foi claro. E a tua pergunta, você já sabe a resposta, eu agradeço a pergunta. O que acontece? A linha do merecimento. Tem o querer do médium, ou da pessoa que quer ajudar, seja médium ou não, ostensivo ou não, querer ajudar e aplicar o seu auxílio. Se aquele que vai receber o auxílio for já merecedor e esse processo lhe vai fazer bem ao espírito, então funciona. Aquilo que estava programado fica alterado, não tem problema nenhum. Não esquecer que não há fatalidade, a não ser de sermos felizes, né? Não há fatalidade. Eu, quando tenho um projeto, eu reencarno, eu tenho um projeto, eu tenho que passar por esta dificuldade, por esta bênção, assim, assado. Isto é um projeto. Eu prometi que ia me encontrar com fulano ou com fulana, íamos ter os filhos tais, ou lá estamos aqui, não sei o que mais, e por aí fora. Chega aqui, pode não acontecer. Pode acontecer. Então, há projetos, e eles podem ser alterados de acordo com os nossos comportamentos no dia a dia. Por quê? Porque Deus não castiga. É um processo de reeducação. Se eu já denoto que aprendi a lição e que já não preciso dela, ela pode ser adiada, atenuada, ou, por simplesmente, já nem ser necessária para o meu processo reeducativo. Então, a ação de um terceiro só vai funcionar dentro da tal lei que Deus permite que aconteça, porque é o melhor para o espírito. Nem sempre nós sabemos o que é melhor para o espírito, nem para nós. Nós dizemos, olha, Jesus nem a todos curou. Porque ele disse, este é bom que ainda não se cure. Por quê? Porque ele sabe que se nós, às vezes, perdermos um guante que nos prende à humildade, entre aspas, à necessidade de apoio de terceiros, sem isso, o nosso orgulho vem ao de cima e nós cometemos enganos que nos prejudicam mais ainda. Estão a perceber a lógica? Sim? Não, alguém viajou na maionese. Claro, já estava tudo a pensar no almoço, né? Então, o que é que acontece? Este é um processo em que muitas vezes não nos são dadas as coisas que nós pedimos em nosso próprio favor e nós nem reparamos. No processo educativo não acontece com os nossos filhos. Eles querem muito uma coisa. Não, isso não é para si ainda. Ele quer atravessar a rua. Não, mãozinha aqui comigo, só atravessa comigo. Não fazemos isso? Sim. Os benfeitores fazem conosco também. Só que a visão deles é maior e a nossa é mais limitada. Gente, o que eu gostaria, no fundo, que nós apercebêssemos desta lição tão simples? Tomemos conta da nossa própria vida. Tenhamos as rédeas das nossas emoções. Não entreguemos a terceiros. Nós podemos buscar auxílio, sim senhor, mas é de orientação, não é de ação. Ninguém vai fazer nada por nós. Ou por nós, melhor, no sentido de dizer, no nosso lugar. Acreditem, até quando desencarnarmos, nós vamos ter auxílios e por aí fora, a bênção de Deus é maravilhosa, mas nós vamos com a nossa consciência. E os amigos podem dizer, não, deixa disso, você não fez nada de errado. E se eu sei que eu fiz de errado, está na minha consciência. Então, essa individualidade também passa pela nossa responsabilidade de crescimento. Eu não quero que ninguém perca empregos, entre aspas, ou trabalhos. Mas cada um de nós é responsável pela sua própria vida. Acabar com fantasias e medos que vêm a séculos, está na nossa pele. Então, se um dia nós nos confrontarmos, aliás, todos os dias acontece, com necessidades de tomadas de decisão, sejamos nós a fazê-lo, com consciência. Rituais, pessoas a fazer coisas no nosso lugar, pagarmos. Gente, imagina, para falar com meu pai, tinha que pagar para alguém. Deus é nosso Pai, gente.
Como é que o pessoal diz no Brasil? Eu acho muita graça, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O dono deste mundo é meu pai. Eu sou responsável. Todo o patrimônio que está à minha volta, eu sou responsável porque eu sou filho do dono disto tudo. Então, eu tenho essa responsabilidade. Então, quando Deus nos outorga crianças, o que é que eu quero passar para elas? Inseguranças? Traumas? Meus medos? Minhas ingenuidades? Ou quero buscar maturidade para lhes passar segurança e maturidade? Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Eu vou querer que eles tenham as minhas inseguranças? Então eu tenho que ser seguro hoje. Porque eles vão olhar para nós. Como é que eu vou explicar para um filho meu que, olha, vamos fazer aqui umas mesinhas, vamos procurar o feiticeiro tal. Gente, se eu não consigo fazer isto, né, abertamente, é porque alguma coisa não está bem, certo? Ou não? Estou enganado. Então, eduquemo-nos, e se Deus nos deu essa oportunidade, eduquemos também os nossos filhos com maturidade, com bom senso. Está bem? Dúvidas? Se não houver, eu vou deixar vocês ir para o almoço. O que é que vocês preferem? Dúvidas ou almoçar? Almoçar, né? Ok? Eu espero que tenha passado a mensagem de maturidade, acima de tudo. Conhecimento e maturidade. Está bem? E assim vamos encerrar o nosso estudo. Lembrando que isto não nos isenta da necessidade de estudar. Né? Mas, atenção, não vale pular e vir logo para aqui, não é? Comecemos por onde deve ser, do início. Não é? Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. É a mesma paz que procuramos no início do trabalho. O nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor espiritual. Aproveita este momento de sintonia em que nos colocamos disponíveis, com vontade de sentir a paz. Eles impõem suas mãos sobre nós nesta hora e deixam fluir as energias do amor e da paz em forma de luz, de pétalas que caem sobre nós. Para que o processo seja todo ele com um fundo de estrutura moral e emocional. Vamos nos recordar de Jesus. Diante do povo, o nosso mestre está a caminhar junto ao mercado e muitos se acotovelam, querem aproximar-se do Messias. E em dado momento, com tanto ruído, encontrões, Jesus vira-se para os seus e diz-lhes: eu senti que alguém me tocou. Quem me tocou? E os seus seguidores, atônitos, disseram: Senhor, mas todos te tocam. Como é que tu dizes? Alguém me tocou. Ele disse: eu senti sair virtude. E a mulher denuncia-se: fui eu, Senhor. Com uma doença dita como incurável há muitos anos, ela sentiu uma cura imediata. Porque na sintonia, quer do seu merecimento, quer do seu desejo, ela encontrou em Jesus
a energia curadora. E a lição ficou. Cada um de nós, Jesus, Mestre querido, pode e encontra a sua própria cura. Espiritual, em primeiro lugar, porque o comportamento dá o merecimento. Física, se necessária, realmente. Se seja o melhor, caso seja o melhor, para nós enquanto espírito. Então, recordando-nos de Ti, vamos orar em silêncio, com paz no coração, vamos pedir, vamos louvar, vamos agradecer durante estes instantes. Todo o ambiente nos proporciona saúde mental. Nossos benfeitores, secundados pelo pensamento em Jesus de cada um de nós, trabalharam o nosso sistema nervoso, auxiliam-nos no nosso corpo espiritual. Para que a cura do corpo físico seja uma consequência. E agradecemos a oportunidade de termos doado também energias em favor daqueles que necessitam. Desfilaram em nossos pensamentos os seres queridos que já se encontram na espiritualidade. Desfilaram também os apelos pela paz no mundo, pelos responsáveis dos diversos governos, pelo alcance de suas decisões e exemplos. Desfilaram também em nossos pensamentos aqueles que se encontram em hospitais, em presídios, em lares. Com uma chuva de bênçãos sobre cada um desses espaços, nas escolas, nas universidades, na responsabilidade de quem aprende, na responsabilidade de quem ensina. Que a Tua paz, Senhor, nos acompanhe de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso. Se conosco, Mestre, hoje e sempre.